É verdade. Gente, algumas pessoas acho que estão com um nome diferente, tipo a Vi, cadê a Vi? A Vi tava com outro nome, tava Everaldo. Everaldo. Gente, a Vi é da equipe da Gente, é, Karen. eu falei do Caio também, é porque eu tô no computador do meu pai, o nome do meu pai é Everaldo. Sempre abre assim. Várias vezes já, eu nem tinha percebido. Eu tava lá, Everaldo, falando Everaldo. Gente, o pior é que Ó, assim, a gente ia entrar antes aqui na sala pra combinar algumas coisas com a Letícia. E aí todo mundo tava entrando, e daí tava na sala de espera, tinha um monte de gente. Tipo, alguns de vocês já tinham chegado. A gente pediu 5 minutos antes. E a Vi tava como Everaldo, então a gente achou que era um de vocês, sabe? A gente não aceitou ela. gente, cadê a Vi? Cadê a Vi da Nicole? Gabriel, É, assume o papel dela. Era não, o a gente Everaldo tava na escondido. internet. É. Ai, surpresas da vida. Então, Ó, gente, só mas o pra vocês pessoal lembrarem falou de ali no avisar o nome. chat, ó, Nick. Sou mentora. A Beatriz falou que é Ah, mentora. A Desirê falou que não é da mentoriza. Que o Mara que é mentora. hum, O pessoal tá falando legal. ali. Tem Maravilha. gente de tudo. Do mentoriza, não do mentoriza, isso é ótimo. Fico bem feliz. Então, gente, falta só um minutinho. Quem, né, ainda não tivesse ajeitado, quiser arrumar as coisinhas aí pra ligar a câmera, pode fazer isso. Quem quiser pegar uma água, tá? A gente vai esperar mais um minutinho pra começar. Boa. Pegar o lápis e papel também, né? Ah, Isso, boa. exatamente. Tô admitindo aqui todo mundo. Eu tenho uma sala de espera. Nem sabia. Uhum. Temos um é chique. Pois é. E tem uma galera, Tem uma 29 pessoa falando. pessoas. Que ótimo, todo mundo veio. Tinha umas pessoas falando que. Uma pessoa, na verdade, que tem problema com o Zoom, que não consegue entrar. Eu não sei, a gente estava tentando ajudar, mas eu não sei se ela conseguiu. Mas a gente precisa fazer no Zoom, a gente não consegue fazer no Meet ou no YouTube, né, transmitindo, por causa da questão das salas, que tem a divisão das salas, e daí isso é muito importante para a dinâmica, sabe? Então a gente não consegue. Mas a gente vai colocar para gravar, e aí depois a Lei pode encaminhar para vocês, a gente encaminha, a gente conversa com ela, para que daí todo mundo pode ver, tá bom? O Não tá Natan falando. mandou oi aqui no chat. Ele falou que tá sem Uhum. áudio. Eu Não tô tem problema. respondendo ele ali, que ele pode falar pelo chat nas dinâmicas. E aí a gente vai se virando, né? Se adaptando. Exato. Mas eu não entendi se ele tá sem áudio, porque ele realmente não tem o áudio, ou se ele não tá conseguindo conectar o áudio, porque tem isso também, né? Então, se for esse o caso, escreve ali no chat, que daí a gente te ajuda, tá? Então tá, gente, deu 7h05, estamos com 29 pessoas, provavelmente algumas pessoas ainda vão entrando, mas é só o comecinho, só a introdução, então ninguém vai perder nada, tá? Então a gente vai começar para honrar o tempo de vocês, todo mundo chegou cedinho. Eu passo então a palavra para o Gabi, que vai fazer uma integração inicial. Ah, desculpa, não. Na verdade, a gente vai se apresentar, porque é muito estranho vocês já começaram a falar e a gente nem falou que a gente é, né? Então vamos se apresentar. Bom, vou começar então. Meu nome é Nicole, eu tenho 19 anos, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Sou cofundadora da Educare, a gente começou no ano passado, em outubro, e vou estar facilitando o workshop hoje aqui para vocês, tá? Então é isso, uma apresentação bem curtinha mesmo. Quem quer falar agora? Eu falo, pode ser? Vai lá. Meu nome é Gabriel, eu tenho 19 anos, também sou de Floripa. Também sou cofundador da Educare. E acho que é isso. A gente vai se conhecendo depois, né? No decorrer do workshop. Mas é isso, gente. Agora vai, Boa. Otto. Ok. Oi, gente, meu nome é Otto, eu tenho 19 anos também. Eu sou o primeiro membro da Educare não cofundador. Já faz aí Nossa, quanto tempo faz? Faz uns 3 meses. 3 meses? 3 Foi meses, né? abril? Foi 3 abril que eu meses. entrei, então faz 3 meses que eu tô na Educare e vou estar aqui com vocês nesse workshop. Sim, muito bom. Gente, só antes da próxima pessoa se apresentar, queria falar para vocês que a gente vai colocar para gravar, né? Acho que vocês devem estar acostumados pelo Mentoriza. A gente perguntou para todo mundo no formulário se autorizava a gravação, todo mundo falou que sim.
Então, se alguém tiver algum problema com gravação, eu não quero aparecer, avisa a gente, que depois a gente corta na gravação, algo assim, tá? Porque a gente quer respeitar a vontade de todo mundo. Mas aí a Vi vai colocar ali pra gravar. Obrigada, Otto. Su, quer se apresentar? Então, gente, meu nome é Suzane, eu sou de Brasília, tenho 16 anos. Eu entrei na Educare tem quase 2 meses, tem 1 mês e meio. E eu vou estar controlando o tempo aqui para vocês hoje. É isso. Muito bem, obrigada, Su. Agora ficou faltando a Vi, então o Everaldo vai se apresentar, vai. Oi, gente, meu nome é Vitória, eu tenho 17 anos, sou de São Paulo, capital. Estou na Educare desde maio. Eu estou aqui como host, ajudando nas salas, também as breakout rooms. E eu também queria dizer que eu acho que, como a maioria de vocês, pelo menos, eu também estou no mesmo lugar. Eu estou fazendo vestibular esse ano, lidando com a loucura do EAD no último ano. Também, na verdade, eu já sei fazer, que faculdade eu quero fazer, mas eu também, pouco tempo atrás, estava naquela indecisão que eu vi que muitos de vocês comentaram na inscrição, aquela indecisão, o que eu vou fazer na minha vida, é uma decisão muito importante e tudo mais. E só queria dizer que, assim, para mim foi, tipo, uma caminhada muito grande de, principalmente, autoconhecimento. Eu já quis ser muita coisa, já quis ser estilista, modelo, química. Hoje em dia eu quero cursar RI. Mas, assim, foi muito refletir sobre qual o impacto que eu queria trazer para o mundo, o que eu gostaria de estudar, o que eu me veria feliz fazendo. E eu acho que, enfim, como o nosso workshop, né, o autoconhecimento é uma parte muito importante dessa decisão. É isso. Perfeito, Vi. Obrigada pela contribuição. Então, pegando o gancho Boa, disso Vi. que a gente falou, o Gabi vai fazer uma dinâmica com todo mundo para a gente dar esse espaço de fala. Passa a palavra para ti, Gabi. Isso. Então, gente, na verdade essa dinâmica não é tipo uma atividade, tipo, escrevam, falem, né? Não é uma coisa assim, uma atividade, é mais, na verdade, um espaço aberto para a gente conversar sobre educação, sobre autoconhecimento, sobre nossa trajetória agora na quarentena, então no ensino médio, pessoal que vai fazer vestibular agora, como que tá sendo, né? Então é mais um espaço aberto para a gente conversar sobre isso. Lembrando que nosso workshop não é uma palestra, então alguém fala e os outros ficam ouvindo, então não é dessa forma. A gente quer que todo mundo fale um pouquinho da sua história. Então, tipo, né, vamos trocar ideias aí, vamos conversar, tá bom? Alguém quer falar sobre esse tema aí, sobre educação, como tá sendo a quarentena? Mas se quiserem, gente, podem trazer mais específico para essa questão de escolher o curso, né? Porque eu vi que várias pessoas colocaram ali no formulário, e, né, o tema do workshop, né, é o conhecimento e projeto de vida, que é o que o Mentoriza está trazendo nessa proposta de preparar vocês para o Enem. Então, vocês podem trazer esse gancho, sabe? De como está sendo a escolha do curso, o autoconhecimento e todos esses outros temas que o Gabi falou, que, enfim, tudo acaba se interligando, né? Boa, sim. Quem gostaria de contribuir? Teve um chat ali. Não, não era não. Era só ela tá falando que tinha conseguido. Ninguém quer Tá. falar? Que bom. Tá. Vamos fazer assim, então, gente, já que tá todo mundo tímido. Vamos chamar alguém da equipe da Educare para contar. Eu acho que pode ser talvez a Vi, a sua. No ensino médio, como que tá sendo para vocês a quarentena, a questão de escolher o que vão fazer nesse ano tão louco, né, do EAD? Eu acho que, não sei se você quer falar, eu posso falar também. Tá. Então, o EAD pra mim, eu acho que provavelmente está sendo muito mais fácil para que muita gente, porque eu estudo em uma escola particular, então desde o começo eu tô tendo aula online. Mesmo assim, aula online muito mais difícil, a mudança de rotina, mas ainda assim eu tenho noção que tipo, eu sou muito privilegiada na situação que a gente está no Brasil hoje. Mas de qualquer jeito é uma loucura, né, gente? Todas as mudanças de vestibular e como é que vai ser, e Enem vai, não vai. E eu acho que da questão da escolha de curso, eu lembro assim, uma das coisas que foi decisiva para mim foi que teve uma época que eu queria ou ser química ou fazer alguma coisa relacionada a RI, a direitos humanos.
E aí eu pensava assim, bom, para eu ser química, eu vou ter que passar o resto da vida no laboratório. E eu sou uma pessoa que a equipe da Educare sabe, eu gosto muito de falar. Eu gosto de conhecer outras pessoas, eu gosto de estar lá discursando. E a minha mãe mesmo, tipo, o que me fez mudar de ideia foi, tipo, a minha mãe virar para mim e falar assim, nossa, eu nunca imaginei você trancada o resto da vida no laboratório. Tipo, não que isso seja ruim, mas não é o que eu gosto, o que, sei lá, o que eu sou, sabe? E aí isso meio que me mostrou que não, que eu vou servir mesmo para direitos humanos, para defender e para isso tudo. E aí esse ano eu realmente falei, não, vou fazer RI, mesmo que aqui no Brasil não seja um curso tão valorizado, porque eu acho que me ajuda muito, é um curso que, tipo, te ensina várias coisas de aspectos diferentes, é bem aberto. Então, foi aos pouquinhos durante o ensino médio, e aí hoje eu já tenho muita certeza e eu gosto muito de pesquisar sobre o que eu vou aprender, as faculdades e tudo mais. Eu tenho certeza que deve ter um monte de carinha aí, um monte de carinhas assim, tá pensando, nossa, eu também devo estar passando por isso, gente, compartilhem. Obrigada, Vi, pelo seu depoimento. Eu acho Quem que gostaria de alguém falar? tava falando ali, só que o microfone é mutado. A Tecília, eu acho que é, não era? Eu acho que alguém tava falando, tava com o microfone mutado. Hum, Não sei se era ela. Enfim. Eu posso falar? Claro. Bom, oi, meu nome é Cássia, eu tenho 16 anos, eu sou do Piauí, amo a Nicole, Maravilhosa. eu sou acadêmica do Instituto Federal do Piauí, entre outras coisas também, mas como foco é esse, infelizmente, eu não estou dando aula, por incrível que pareça, eu tive aula 15 dias só como um projeto de ambientação para saber como seria e se seria viável. Então, a gente só vai começar a ter aula dia 10 de agosto. E é tenso, porque a gente já perdeu 5 meses de aula. Mas acho que o pior ainda que isso é porque a gente tem 22 matérias. Porque é com o técnico, né? Então, a gente vai ter aula todo dia, o dia todo. E quando voltar a aula no domingo, sábado, quem sabe, né? Bom, enfim, a AD tá complicado. Mas em relação ao meu projeto de vida, eu não sei, eu sempre tive certeza do que eu queria, e isso é um pouco estranho, mas atualmente a Vika falou sobre relações internacionais, eu também gosto muito da área de relações internacionais, e aí também é uma das minhas dúvidas, né? Hoje eu tenho dúvida, nunca tive, mas aí eu descobri RI e comecei a ficar em dúvida, mas o que eu quero é direito, atualmente estou pensando em fazer fora, mas eu quero muito fazer direito porque vamos lá, o que que me estimulou a fazer direito? Acho que, bem direta, eu gosto de justiça, de fazer justiça e pelas minorias. Então, é isso. E eu tô Lindo. tímida hoje, meu Deus. Tá linda, tá maravilhosa. Meu, teu cabelo é muito lindo, Cássia, sério. Obrigada por compartilhar. Quem mais gostaria de falar? Eu queria uma outra perspectiva, de alguém que talvez nunca soube o que foi fazer, o que quer fazer. Quem se identifica? Posso Ou falar? que às vezes até sabe. Vai, Isabelle, bom te ver aqui também. Eu não consigo ligar a câmera, gente, perdão. Não tem problema, fica tranquila. A minha relação foi meio confusa, sabe? É que eu nunca tive muita certeza do que eu quero fazer, porque eu sempre fui uma pessoa de gostar de muitas coisas diferentes. Atualmente eu faço química, né? Só que eu também faço mecânica. E eu acho que daí já dá pra ver como eu sou completamente confusa. E atualmente eu tô descobrindo muito meu amor pela educação e também por química também. Então eu penso em ser professora, né? Fazer licenciatura em química. Só que eu tô muito confusa, porque eu também quero, tipo, não sei, eu penso também em fazer serviço social, sabe? Que é completamente diferente. E eu tô bem confusa ainda. Boa. Legal. Nossa, é que a gente normalmente é assim, né? Tipo, gosto de 1000 áreas e daí quero fazer todas elas. Então, é isso. Muito bom, Isabelle. Valeu por compartilhar. Alguém mais sente assim, que gosta de 1000 áreas, talvez? Eu posso falar da perspectiva de alguém que queria fazer 1 milhão de coisas e que hoje em dia eu já faço, né? Alguma coisa, já entrei na faculdade e tal. Boa. Então, tipo,
Quando eu era bem nova, tipo, até, sei lá, os meus 14 anos, eu tinha certeza que eu queria fazer jornalismo ou letras, ou alguma coisa assim. Aí no ensino médio, eu fiz um técnico em química, só que eu queria, sei lá, fazer história. E aí, no final do meu ensino médio, as opções que eu coloquei no SISU foi biomedicina e arquitetura. Não faz muito sentido. E, tipo assim, eu coloquei, todos os dias do SISU, eu passei em arquitetura e não passei em biomedicina. Então, eu coloquei arquitetura na segunda opção e biomedicina na primeira para poder ficar na lista de espera e poder decidir depois, entendeu? Depois que passasse o resultado. Só que aí passou o SISU e eu não passei nenhum dos dois. Então, eu tive que ficar na lista de espera de biomedicina. Hoje em dia, eu faço biomedicina e, tipo assim, eu tô no 4º período. Até o início desse período, eu tinha muita dúvida do que eu queria fazer. E a quarentena me ajudou muito. Porque eu acho que foi quando eu tirei um tempo para pensar, sabe? Eu tive um tempo que eu parei de, tipo assim, trabalhar, parei de estudar e, sei lá, refletir sobre a minha vida. E eu descobri que, tipo assim, eu parei para pensar. Por exemplo, eu pensava que eu poderia ir para medicina, talvez, porque dá dinheiro. E tem um status social muito grande em cima de medicina. E como eu já estava na área da saúde, eu pensei que talvez, assim, seria uma coisa boa. Só que depois eu pensei que o que eu gosto e, tipo assim, como que eu sou? Eu sou uma pessoa que não gosta muito de, tipo assim, trabalhar com pessoas. Eu gosto de trabalhar com, sei lá, sozinha, eu gosto de trabalhar em laboratório, diferente do que... Eu não lembro quem foi que falou aí, né, que pensar em ficar no laboratório a vida inteira. Eu acho que eu seria uma pessoa que me daria bem ficando no laboratório a vida inteira. Então eu parei para pensar assim, não as expectativas que os outros têm sobre mim, ou o que eu vou ter um retorno muito grande, sabe? Mas o que eu vou me dar bem fazendo, e o que eu vou gostar de fazer. E eu realmente gosto da área de biológicas, ainda que eu goste muito da área de humanas também, eu gosto muito de biológicas, e eu acho que, assim, eu tenho uma facilidade para aprender biológicas também muito grande, uma facilidade para estudar a área. Então, eu cheguei à conclusão que eu quero fazer isso mesmo e que o que eu tinha achado no início estava certo, sabe? De querer ir para esse curso. Eu acho que é isso, minha contribuição, assim. Além de pensar uma área que, sei lá, pode te dar retorno, pensar também o que você é bom em fazer, sabe? O que você vai dar certo fazendo. Tentar pensar algo assim, sabe? Não sei. É isso. Nossa, perfeito, perfeito. Me identifiquei muito com esse lance de dar um tempo, assim. Até tem um post falando sobre isso no lá na Educare, sobre esse tempo que eu também tirei, que foi muito essencial, sabe? Pra não só descobrir, qual carreira eu quero seguir, qual faculdade eu quero fazer, mas me descobrir um pouquinho, né? Então, achei muito legal também a tua trajetória, Bia. Pode chamar de B ou Bia, Beatriz? Não sei. Já é isso. Pode. É, Eu posso só muito complementar legal, uma vez. obrigado. Vai, Claro. Cássia, pode comprar. A menina falou que fazia várias coisas e não sabia, né, o que fazer. Bom, eu me identifico nisso porque, tipo, eu sou pesquisadora juvenil, né, científica pelo PIPEX. Eu sou, tipo, parlamentar juvenil do Mercosul. Faço parte do teatro, sou gremista, né, presidente do Grêmio. E, além do mais, tipo, faço parte de grupo de astronomia. Me dizem que uma coisa tem a ver com a outra, né? Realmente não tem, assim, não tem uma coisa a ver com a outra, mas eu me redescobri, né, durante o meu ensino médio, principalmente no instituto, né, que abre muitas portas, principalmente para a pesquisa científica. E aí, em meio a tudo isso, eu comecei a pegar um pouquinho de cada, e o que eu vi que eu tinha muito. Por que eu participava de tantas coisas? Porque eu gostava de estar em contato com muitas pessoas de diferentes opiniões. E, tipo, amo o debate, tanto que a gente está fazendo o debate online. Ela não pode parar de ter. Enfim. E aí foi assim que eu acabei me descobrindo. Eu peguei tudo que eu gostava de participar e coloquei na mesa e eu vi o que tinha em comum entre aquilo. Muitas vezes eram de áreas totalmente contraditórios, como humanas e natureza. Tipo, eu não gosto de física, mas eu amo estar no grupo de astronomia. Porque as pessoas que estão lá me cativam, as diferentes opiniões me cativam. Então, aí foi aí que eu descobri que eu queria ir para a área de direito mesmo. Caramba. Mas eu acho que o mais legal disso, Cássia, é porque, tipo, isso forma quem tu é, sabe?
todas as diferenças e gostos, tipo, bem distantes um do outro forma quem tu é, sabe? E quem tu é não precisa ser um padrão. Ai, só gosta de direito, só gosta de física, só gosta. Não, você gosta um pouquinho de tudo, isso de forma. Isso é especial, né? Torna a gente especial. Então, muito legal. Adorei. Eu me identifiquei Gente, bastante com o que você falou, Cássia. fala. Tipo, eu falo bastante dentro da Educare sobre esse lance de, tipo, mas fulano acha que é de humanas, fulano acha que é de exatas. Tipo, eu falo muito que isso são ilusões. A Nicole até virou o olho aí de tanto. Porque, tipo, eu também sou essa pessoa que gosta de várias áreas diferentes. Tipo, eu faço ciência da computação hoje. Só que, tipo, agora na quarentena eu tô estudando muito história, sabe? Eu tô pegando livro de historiador, pegando 1822, pegando, tipo, várias biografias de gente para ler, para conhecer. Tipo, cada vez que eu leio uma história dessa, eu me apaixono cada vez mais, assim. E quanto mais eu estudo isso, mais eu vejo que é puro uma ilusão que a gente tem de que direito não tem nada a ver com história, o que história não tem nada a ver com matemática. E quando a gente consegue enxergar essas coisas, a gente consegue dar muito mais da gente mesmo naqueles conhecimentos, a gente consegue se apaixonar por conhecimentos diferentes. Então, me identifiquei bastante com o que você falou, achei muito legal. Obrigado por Sim, compartilhar. eu achei incrível você falar que é de TI, porque eu sempre odiei informática. Não vou mentir. Assim, eu não gosto de informática. E aí, eu comecei a estudar mais e eu ficava tipo, mano, daqui a um tempo, os robôs vão estar no meu lugar, se eu for advogada. E aí nossa, que área que eu vou seguir que eu tenho um futuro garantido? Aí eu comecei a pesquisar as coisas, não sei se vocês conhecem o Thiago York, né? Ele tem uma paixão por fazer música sobre redes sociais e manipulação de dados. E eu comecei a pesquisar e, tipo, eu sei que uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas cheguei à conclusão que eu quero muito estudar inteligência artificial no direito. E eu Legal. ficava tipo, nossa, porque uma coisa tem a ver com a outra. E tem muito a ver mesmo. Que incrível. Poxa, amei. Gente, muito obrigada por todas as contribuições. Quem não falou nesse bloco, vai ter muitos outros blocos onde todo mundo vai poder falar, tá? Eu vou tentar amarrar isso que vocês trouxeram, né? Essa questão da gente se encaixar num curso vem muito também dessa crença que a sociedade tem de que a gente tem que se encaixar numa caixinha, sabe? E isso é uma coisa que o Gabi falava muito pra mim, assim, porque o Gabi, ele era uma pessoa que, tipo... Acho que tu pode explicar isso melhor, Gabi. Vai. Ah, não, é porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de experiências diferentes o tempo todo, sabe? Eu nunca fico tipo, tá, eu quero aprender isso, eu vou aprofundar nisso e deu. Não, eu gosto de, tipo, conhecer pessoas muito diferentes, em lugares diferentes que normalmente não tem nada a ver comigo, e, tipo, sempre tá saindo da zona de conforto, assim, sabe? Porque acho que isso me deixa mais vivo, me deixa com mais vontade de, sei lá, de conhecer as pessoas, de conversar, e, tipo, eu sou muito assim de. Qualquer coisa é válida, sabe? Qualquer aprendizado é válido. Eu tô me jogando. E a Nika às vezes era mais tipo, não, não sei o que, ela era mais calminha, assim, eu tipo, Nick, se joga, vai fazer as coisas, vai conhecer as pessoas. Não, mas Né, não era Nick? nem isso que eu ia falar. Ai, eu Não vou ter era? explicado Achei melhor. que era. Não tem problema. Não, é um pouco disso. Desculpa. Mas é um pouco de... Imagina. É um pouco de, tipo assim, o Gabi sempre falou, tipo, cara, eu nunca me encaixei na escola. Sempre tinha Ah, aqueles grupinhos, tipo, esse é o grupo que gosta de esporte, esse é o grupo dos nerds que gosta de estudar. E eu nunca fui nenhum. Eu nunca me encaixei em nenhuma caixinha. Eu nunca pertenci. E daí depois falou, cara, depois de um tempo eu entendi que, tipo, na real, eu nunca vou me encaixar, sabe? Eu preciso criar minha própria caixinha. E a Educare é essa própria caixinha dele também, sabe? Tipo, onde ele pode ter liberdade de ser quem ele quiser, de fazer quem ele quiser. E essa cultura que a gente tem, né, não é só uma cultura, enfim, a forma que a sociedade está estruturada, isso começou desde quando começou o escambo e as pessoas começaram a se especializar, né, porque fazia muito mais sentido eu, por exemplo, só cultivar arroz e o meu vizinho só cultivar batata, porque isso maximiza a produção, a eficiência, e aí eu troco o meu arroz pela batata dele, e aí gera o lucro que é o excedente, enfim, capitalismo, gente. A história se desenrolou, mas a especialização veio disso, porque antes as pessoas não eram especialistas, a pessoa, ela cultivava arroz, batata, feijão, tudo, tipo, tudo para subsistência dela. E aí depois disso começou a surgir as especialidades, que primeiro foi na parte da comida, né, que antes o trabalho das pessoas era produzir a própria comida,
Depois, quando veio o dinheiro, quando começou, por exemplo, a Revolução Industrial, vieram as máquinas, as pessoas começaram a ter funções especializadas. E é por isso que a gente tem a faculdade, que é especializada, os cursos técnicos especializados. Agora, o ensino médio vai ser especializado também, porque vão existir os itinerários formativos, ao invés de todo mundo estudar aquelas 13 matérias padrão, você vai estudar a BNCC, né, uma base comum para todo mundo, e você vai escolher um itinerário dentro de 5, onde você pode escolher a área que você quer se aprofundar. Então, toda a educação, ela está vindo bem nesse caminho da especialização. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. A parte boa é que você consegue realmente mergulhar naquilo que que é mais interessante para você, né? De repente você, sei lá, não tem nem menor interesse em química, mas você ama filosofia e você quer estudar isso, ok. Mas ao mesmo tempo a gente não pode cair nessa ilusão de querer se encaixar numa caixinha, porque é isso que a escola está pedindo da gente. Quando a gente tem que marcar um curso ali, a gente está se colocando nessa caixinha, a gente tem que quebrar essa visão, sabe? Porque, assim, ninguém vai nascer e o ser humano não foi, tipo, projetado biologicamente para querer ser um químico, ou um advogado, ou um médico, sabe? Tipo, isso não é nem natural, isso são coisas construídas socialmente, essas profissões. Então, a gente é muito mais do que um curso, muito mais do que uma profissão, sabe? Então, a gente não precisa querer uma coisa em específico, uma profissão. A única coisa que a gente precisa e querer se tornar cada vez a melhor versão da gente mesmo. E essa melhor versão da gente mesmo vai passar, de repente, por algum curso, que é uma ferramenta pra gente fazer o que a gente acredita, né? Então, eu acho que foi a Cássia que falou, né? Que ela gosta do direito porque para ela é a forma de fazer justiça no mundo. Porque é isso que ela acredita. Ela quer tornar o mundo mais justo. E o direito é uma ferramenta, mas ela poderia tornar o mundo mais justo sendo, sei lá, uma empreendedora social, sendo uma pessoa que está ajudando refugiados. Gente, ela poderia fazer muitas coisas. Então, acho que foi a Isabelle também que comentou que ela pensa em fazer licenciatura em Química e, ao mesmo tempo, ela também gosta muito de educação e assistência social. Parecem coisas diferentes, mas, na verdade, tem tudo a ver, porque está tudo sendo a serviço das pessoas. Não importa o meio que ela está escolhendo. Essa é a essência dela. Então, eu gostei muito da dica de a gente olhar tudo aquilo que a gente gosta e tentar achar o ponto em comum. E o ponto em comum é a gente. Esse é o ponto em comum entre tudo que a gente gosta, tudo que a gente faz, é a gente. Então, o workshop aqui, gente, a gente vai trazer uma perspectiva do autoconhecimento, de vocês poderem se conhecer melhor. Porque a ideia não é vocês saírem daqui tendo, tipo, eu vou fazer esse curso, como seria, sei lá, um teste vocacional, que dá ali uma lista para você de cursos, porque, assim, escolha de curso não é uma coisa objetiva, é uma coisa muito subjetiva, sabe? E a gente também não pode ver o curso como um fim, porque o ensino médio nos faz acreditar que a faculdade é o fim, que a gente está ali para se preparar para a faculdade. E quem está no terceirão sabe, né, que, tudo é Enem. Tudo é Enem. É tipo, uma questão de vida ou morte, sabe? Você tem que... não, porque vai cair no Enem. Não, isso você não precisa saber porque não vai cair no Enem. Então, assim, a escola, o propósito da escola é o Enem. Não é aprender. Isso era uma coisa que eu criticava bastante quando eu estava no meu ensino médio e que eu nunca aceitei, sabe? Eu nunca deixei isso entrar na minha cabeça, sabe? Porque a gente tá nesse meio, todas as pessoas falam isso, nas redes sociais as pessoas só falam disso, ainda o mundo tá passando por isso, o Enem ficou super problemático, o MEC, enfim. Só que a gente não pode acreditar, gente, que esse número, que essa prova, que essa faculdade vai definir a gente. Não pode, sério, de verdade. Eu peço isso para vocês como alguém que já saiu do ensino médio e que estava nesse ambiente, em escolas bem focadas no vestibular, tipo, uma religião quase. E não deixem, gente, isso tirar a vontade de vocês de aprender, ou isso acreditar que vocês são melhores ou piores do que alguém por passar em um curso, porque fulano passou em medicina e eu não passei. Por exemplo, eu estava falando do Scott uma vez, o Otto falou para mim assim, às vezes tem pessoas que eu olho, são pessoas, tipo, muito incríveis, sabe? São pessoas que estão fazendo coisas fenomenais, e às vezes, sei lá, acaba que eu me comparo, isso é normal, todo mundo faz isso. E aí eu falei, tipo, Otto, sei lá, esses dias eu fiquei sabendo que uma menina... colocaram o nome dela num asteroide. Achei muito massa, mas, por exemplo, por que eu vou querer meu nome no asteroide? Eu não tenho essa vontade. Eu não acordo um dia e quero ter meu nome no asteroide. Então, a gente não pode se comparar com as pessoas nesse sentido de a pessoa, tipo, tem uma outra vida, uma outra trajetória, ela tem outros sonhos. E hoje o que a gente vai trabalhar é entender os nossos sonhos, entender o nosso propósito, o que nos faz ser aquilo que a gente é, esquecendo o resto. Sabe? Esquecendo o que a nossa família quer, esquecendo o que a sociedade espera da gente. Porque você sempre foi boa com os animais, você devia ser veterinária. Não, sabe? Vamos esquecer todas essas vozes
Porque quando a gente silencia elas, a gente consegue ouvir a nossa própria voz. E essa é a única voz que a gente precisa ouvir nesse momento, tá? Então eu vou... Na verdade, o Otto vai apresentar um slide, porque daí vocês vão poder ver o meu rostinho, eu não vou ficar pequenininha. E eu vou dar uma introdução para vocês, 15 minutos, bem rapidinho, do método Educare. E aí a gente vai começar as dinâmicas, tá bom? Qualquer coisa que alguém quiser... Quer falar? Existe uma informação importante que eu preciso... Tipo, o host não autorizou o compartilhamento de tela. Host, alô, alô. Dá co-host pra ele, Vi. Co-host. Tá bom. Só um segundo. Gente, Problemas técnicos. enquanto eu estiver falando, qualquer coisa que vocês quiserem contribuir ou perguntar, vocês podem falar, tá? Como o Gabi falou, não é uma aula, não é uma palestra. Vocês não precisam pedir para falar, tá bom? Todo mundo pode participar. Só liga o microfone e fala. Boa. Exato. Vamos então esperar ali, dar certo o slide com o Otto. Pronto. Então, gente, o nome desse workshop, na verdade, é Olhar para Dentro, que é workshop de autoconhecimento mesmo, só que a gente vai estar dando um enfoque mais para essa parte do projeto de vida, tá bom? Pode passar, Otto. Tá. Então, para começar, apresentando a Educare, o método Educare, eu sempre gosto de começar com essa palavra, educação. Alguém aqui sabe de onde vem a palavra educação? O que significa lá na origem? Da onde que veio? É uma palavra grega? É do latim? Alguém tem alguma ideia? A gente não precisa acertar, é só um palpite mesmo, tá? Tá bom. Ok, acho que ninguém arrisca. Mas eu vou contar para vocês então. Ensinar o outro, chutando. Então, Nicole caiu. Eu caí? Não, agora voltou. Pra mim voltou agora. Gente, se eu cair, me avisem, né? Quer dizer, se eu cair, tipo, eu não vou conseguir saber, mas, enfim, eu vou ficar olhando aqui. Então, a palavra educação, na verdade, ela vem do latim, não significa ensinar o outro, esse talvez poderia ser o significado no dicionário, né? Mas a etimologia de educação é educare, uma palavra do latim, que significa, na verdade, conduzir para fora. Vem do do sério. E é muito interessante, sabe? Porque quando eu aprendi esse significado, inclusive foi com o Gabi, a gente estava fazendo um trabalho no segundo ano do ensino médio sobre educação, e daí a gente pensou, tá, beleza, vamos falar sobre educação. Primeiro vamos tentar entender o que é educação, né? Antes de começar a falar. E aí a gente descobriu isso, conduzir para fora. E eu lembro que quando eu vi isso, esse significado foi muito tocante, assim, para mim. Porque era bem o que eu pensava para educação, essa coisa de expandir os horizontes e, sabe? Para mim fez muito sentido naquela época. Depois que passou os anos, eu construí uma perspectiva de educação que, na verdade, educação também é sobre conduzir para dentro e conduzir para o outro. Então, é isso que o nosso logo significa. Porque o educare é o conduzir para fora e daí um exemplo está virado para o outro para conduzir para o outro e conduzir para dentro. Basicamente, esse é o significado. Então, a gente acredita numa educação que é voltada para dentro, para o outro e para o mundo. Esse foco triplo na educação. Pode passar. E a gente acredita que esse foco triplo é o que proporciona para as crianças e para os jovens o desenvolvimento pleno, que é um conceito que a gente gosta de falar bastante. O que é o desenvolvimento pleno? É você se tornar o máximo do seu potencial, a sua melhor versão possível, sabe? O melhor de você mesmo. Não é o melhor do que o outro, não é o que a sociedade espera, enfim, é o melhor de você, sabe? Da sua essência. E a gente acredita que esse desenvolvimento pleno, ele é um direito de todo mundo e deveria acontecer independente da condição financeira, da identidade de gênero, da cor da pele, qualquer fator. E a gente sabe que, infelizmente, a educação, né, que as pessoas que têm oportunidades, é um grupo restrito, sabe? O nosso CEP, a nossa cor da pele, ainda determina isso. E a gente acredita que não deveria. E outra coisa que a gente bate bastante é que o amor, o afeto, deveria ser o ponto central da educação. Que é uma coisa que acho que todo mundo que está aqui, que vai na escola, consegue concordar. Eu sei que tem escolas que são maravilhosas, que são uma exceção, mas pelo que a gente conversa, né, com os jovens, a grande maioria
tá faltando muito isso do amor, sabe? É um lugar onde a gente não sente que a gente pertence lá. A escola parece que não foi feita pra gente. Muito pelo contrário, às vezes é um lugar que catalisa sentimentos de insegurança, de pressão, de estresse excessivo. Essa é a realidade que a gente vê na educação hoje. E essa é uma das coisas que a gente quer mudar. Então, a gente começou a desenvolver um método, que é o método do CARI, que ele é baseado em 5 pilares. É o autoconhecimento, conhecimento, experiência, conexão e exteriorização. Ele está representado da forma de um ciclo, porque ele é literalmente um ciclo. Eu vou explicar para vocês numa ordem que faz mais sentido didaticamente, mas na verdade todos os pilares eles meio que acontecem ao mesmo tempo, juntos, e não tem uma ordem certa, tá? Então, eu vou começar pelo autoconhecimento. O autoconhecimento é o conhecimento que dá sentido a todos os outros, sabe? E a gente costuma dizer que as instituições de ensino, ou seja, escolas e faculdades, elas sempre começam te dando o conhecimento, né? Então, você vai numa aula de biologia para aprender sobre, sei lá, ciclo reprodutivo das plantas, bem aleatório. Ou você vai para uma faculdade de direito para você aprender sobre as leis. Sempre é essa relação. Você primeiro busca o conhecimento. Mas a gente acredita que antes de você buscar o conhecimento, você precisa passar por esse filtro, que é o autoconhecimento. Primeiro você precisa entender quem você é, qual que é a sua história, quais são suas paixões, o que você gosta de fazer, o que você é bom em fazer, o que você sonha para o seu futuro. Você tem que fazer sentido de você mesmo, porque aí você vai entender o que você gostaria de aprender e você começa a buscar no conhecimento. O conhecimento, na sociedade que a gente vive hoje, ele está num cenário muito diferente do que era na época que surgiram as escolas e as faculdades, né? Porque hoje a gente está vivendo na era da informação. O conhecimento está disponível em muitos lugares. O que a gente precisa aprender é como a gente vai, de fato, procurar esses conhecimentos, né? Diferenciar dentre tantas informações, esse mar de informações, o que é de fato relevante, o que é verdadeiro, o que tem uma substância ali de conteúdo. E o que a gente consegue aprender? Como que a gente aprende, sabe? Porque será que a gente só aprende sentado numa sala de aula? Será que a gente só aprende fazendo um resumo e fazendo uma prova? Ou será que a gente pode aprender de muitas outras formas? Às vezes a sua forma de aprender não é a forma da escola. Então, a parte do conhecimento vem muito disso. E no conhecimento a gente também foca muito em algo que a gente chama de motivação intrínseca, que é assim. A escola ela trabalha muito com te motivar a partir de fatores externos, né? Então, gente, vai ter prova tal dia. Daí as pessoas estudam para a prova. Ou então você estuda para passar de ano. Estuda para o vestibular, para um concurso. É sempre para alguma coisa. Então, a gente sempre está se motivando a partir de algo externo. Quando, na verdade, a gente acredita que a motivação pela busca do conhecimento ela deveria partir de dentro da gente. A gente deveria aprender algo porque a gente quer aprender aquilo, porque tem significado pra gente, porque é uma ferramenta que vai nos possibilitar, por exemplo, realizar nosso propósito de vida. O conhecimento, ele tem outro significado, né? Ele não serve só pra gente reproduzir num pedaço de papel e ganhar um número. Ele é muito mais do que isso. O conhecimento é muito poderoso. Então, a gente enxerga muito nessa perspectiva de pegar uma motivação intrínseca. E para você achar essa motivação intrínseca, você precisa do autoconhecimento. Tem muita gente que acha que não gosta de ler, que não gosta de aprender, não gosta de estudar. Eu acho que não é o caso de vocês aqui, provavelmente, porque vocês já estão dentro do Mentoriza, vocês já estão buscando por isso. Mas tem muita gente que nunca se identificou com isso, sabe? Mas é, na verdade, porque essa pessoa não entendeu ainda o que ela quer aprender. Porque todo mundo gosta de aprender, gente. Isso é naturalmente humano. Toda criança, todo bebê é muito curioso. O bebê conhece o mundo a partir dos sentidos dele. Esse bebê que fica colocando tudo na boca, na verdade, isso é curiosidade. Ele está tentando entender o mundo a partir dos sentidos dele. E, de alguma forma, a gente vai crescendo, a gente perde isso, essa curiosidade. E a escola contribui muito para isso também. Porque aí a gente aprende que existe certo e errado. A gente aprende que a gente precisa levantar a mão antes de perguntar alguma coisa. E que a gente não pode fazer muitas perguntas. Então, a gente trabalha com conhecimento nessa perspectiva. Aí depois tem a parte de experiência, né? O conhecimento teórico, ele é muito importante. É muito importante a gente compreender o mundo a partir da razão. Ao mesmo tempo, tem coisa, gente, que a gente só vai aprender com a mão na massa. A gente só vai aprender com a experiência. E a experiência, ela complementa o conhecimento teórico. Porque aí a gente consegue ver a prática, a gente consegue internalizar aquilo muito melhor.
E ao mesmo tempo tem tipos de conhecimento que a gente não vai aprender lendo num livro, a gente precisa viver na prática para poder aprender. Então é muito importante a gente estar em experiências. Então uma experiência pode ser um trabalho voluntário, uma pesquisa científica, pode ser um trabalho normal mesmo, pode ser, sei lá, fazer um trabalho manual, de qualquer coisa. Não tem experiência certa e errada. Tem a experiência certa porque você quer aprender, porque você quer desenvolver. Então, essa é a parte da experiência. Aí tem a parte da conexão, né? Quando a gente se coloca nessas experiências, a gente também se conecta com várias pessoas, né? E a parte da conexão é sobre todas as conexões que a gente tem na nossa vida. Desde a nossa primeira conexão com a nossa família, até as pessoas que estão fisicamente próximas da gente, agora não, com a quarentena, mas enfim, na época ali, nossos colegas de escola, nossos vizinhos, nossa comunidade. Até pessoas que podem não estar fisicamente próximas, mas que compartilham algum ideal, algum valor com você, algum objetivo. Como, por exemplo, Mentoriza. Todos aqui, gente, tem pessoas de vários lugares do Brasil. Tem pessoas de escola pública, escola particular, na verdade eu não sei se tem. Eu acho que sim, eu sei que é predominante escola pública, mas enfim. Tem pessoas de várias realidades diferentes, mas está todo mundo em busca da mesma coisa. Então, vocês têm um motivo para estarem aqui. E a gente precisa aprender a se conectar com essas pessoas, porque além de ser uma fonte de aprendizado muito grande, né? Porque assim, tem coisas que você precisa se conectar com uma pessoa para você aprender aquilo com ela. A gente aprende muito com as outras pessoas, muito mais do que a gente imagina. Então, é tanto por essa perspectiva do aprendizado, quanto pela perspectiva de que isso é o que dá sentido para a nossa vida. São essas conexões. Sabe aquele bem clichê, a felicidade só é real quando é compartilhada? É muito real. São as pessoas à nossa volta que dão propósito para a nossa vida. Então, essa é a parte de conexão. Tudo sobre se conectar com as pessoas à nossa volta. Aí a parte de exteriorização é aquela parte para o mundo. Lembra que eu falei que é para dentro, para o outro e para o mundo? Exteriorização é quando a gente expressa a nossa verdade no mundo. Então, isso vai desde compartilhar com as pessoas a nossa história, o que a gente acredita, o que a gente está fazendo, até com a coisa em prática. Então, sei lá, eu descobri no autoconhecimento... Opa! Estão me ouvindo, gente? Então? Tá. Caiu o fone aqui. Isso vai desde, por exemplo, no autoconhecimento, eu descobri que eu tenho uma paixão muito grande por cachorrinhos de rua, cachorrinhos abandonados. Aí na parte de exteriorização eu crio um projeto, se é uma feira de adoção, eu pego os cachorrinhos da minha rua e faço uma feira ali. É só um exemplo, não precisa ser algo necessariamente social, mas é de fato expressar aquilo que a gente acredita no mundo, colocar em prática, moldar o mundo. Trabalho é muito mais amplo do que a gente acha, trabalho é muito mais do que uma profissão ou um emprego. Eu conheci uma pessoa que uma vez ela me falou assim, ela era uma orientadora vocacional, tipo, ela ajudava as pessoas a escolherem o que elas iam fazer, mas é muito mais que a profissão, ela era bastante pautada no autoconhecimento, assim. E ela falou pra mim, Nicole, trabalho é muito mais do que sobre ter um emprego, ter cargo X, trabalhar em tal área. Trabalho é tudo aquilo que você faz. Então, sei lá, uma pessoa pode fazer um bolo muito bonito, e ela faz o bolo com todo carinho, e ela tem os melhores ingredientes, e aquele é o trabalho dela, porque o trabalho é moldar o mundo. Tipo, ela não precisa ser uma boleira, mas aquele bolo que ela está fazendo é um trabalho. Então, o trabalho é isso, é tudo aquilo que molda o mundo. E a exteriorização tem bastante a ver com isso também, porque daí é quando a gente expressa, usa o nosso trabalho também para expressar a nossa verdade no mundo. Aí no meio, vocês estão vendo que tem um coração, né? Lembra que eu falei aquilo lá, que o ponto central da educação deveria ser o amor? Como que isso se conecta, né? Cada um dos pilares, a maior evolução dos pilares, assim, o objetivo de cada pilar é trabalhar um tipo de amor. Então, no autoconhecimento seria o amor próprio. Então, a gente se conhece, aprende a se aceitar, a se cuidar, enfim, vários autos, né? Autocuidado, autoconhecimento, autoperdão, autocompaixão. E o final, né? O objetivo disso é a gente se amar. No conhecimento, a última instância seria o amor por aprender, experiência, amor por trabalhar, conexão, amor altruísta, de aprender também a ajudar outras pessoas, exteriorização, amor ao mundo. E a gente acha que tudo isso se liga no amor incondicional, que é o nosso maior objetivo para a educação, trazer o amor incondicional através da educação. E aí, como que a gente quer fazer isso, né?
um dos nossos maiores sonhos, na verdade é o nosso maior sonho, eu diria, da Educare, é a gente fazer uma rede de escolas com esse método. Então, a gente quer fazer uma rede de escolas inovadoras, né, porque teriam um método Educare, e ao mesmo tempo acessíveis, porque para a gente não faz sentido se for só para quem pode pagar. A gente gostaria que tanto pessoas de escolas públicas quanto particulares pudessem estudar juntas na mesma escola, sabe? Não era para estar separado no primeiro lugar. A educação, ela só se faz assim, sabe? Quando a gente coloca pessoas de diferentes realidades para pensar juntas e para construir um mundo melhor juntas. Então, esse é o nosso sonho para o futuro. E a gente pegou esse sonho do futuro e foi voltando, assim, sabe? E aí, o primeiro passo que a gente chegou eram os workshops. Porque, por exemplo, para a gente ter uma rede de escolas, bom, primeiro a gente precisa ter uma escola. Antes da gente ter uma escola, a gente precisa ter um programa que a gente faça em outras escolas. Antes de ter um programa, a gente precisa ter uma aula, né? Um workshop, ali, um tempo que seria uma aulinha do programa. Então, por isso que a gente está fazendo os workshops. A gente está nessa etapa inicial de testar, porque, assim, uma aula é a menor versão possível de uma escola que a gente pode reproduzir. E a gente está nesse caminho construindo. Então, do método do cara é isso. Daí eu vou dar uma introdução sobre autoconhecimento. Eu só preciso checar nosso tempo. Eu queria abrir um espaço, se alguém quiser falar alguma coisa disso que eu falei, de educação, sobre o método do cara, enfim, compartilhar sua perspectiva. Eu achei incrível os pilares, porque à medida que a Nicole ia falando, eu me identificava, porque hoje, tipo, por exemplo, eu faço projeto científico sobre quebra de padrões de gênero. E como foi que eu descobri que eu queria falar sobre isso? Quando eu era bem mais novinha, com meu autoconhecimento, assim, eu posso dizer assim, com o começo do autoconhecimento, eu queria ver a justiça nas coisas. Então, nunca concordei, né, em nada com machismo, mas a minha família sempre foi muito conservadora. Então, eu sabia, né, eu tinha a experiência, mas eu não tinha o conhecimento. É tanto que eu comecei a estudar novinha, com 2 anos, e quando eu cheguei no ensino médio, até o ensino médio, eu sabia daquilo, mas eu achava que é coisa de criança, é coisa de pré-adolescente que quer chamar atenção, eu devo estar vendo as coisas errado. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu tive o conhecimento. A partir da sociologia, eu aprendi as coisas, né? Eu aprendi o fato social, eu aprendi, né, sobre o segundo sexo de Simone de Beauvoir. Enfim, eu tive professores maravilhosos, só que eu não consegui me reduzir à sala de aula, porque a sala de aula era pouco tempo e não dava, sabe? Eu ficava tipo, eu não conseguia entender por que que eu só tinha ouvido falar daquilo na aula de sociologia em uma aula de um ano todo. Era só aquele momento que eu tinha e eu me identificava muito com aquela temática. Então, quando acabou a aula, eu fui atrás da minha professora de sociologia, eu sempre fui muito aberta, tanto que hoje ela é uma mãe para mim. E aí eu falei, nossa, eu quero muito falar sobre isso de alguma forma. E aí criou, né, a conexão com ela e também conexão com os alunos sobre isso. E tanto que fazemos parte do teatro, a gente fala sobre empoderamento feminino negro, enfim. E aí eu comecei a escrever um projeto sobre, né, quebra de padrões de gênero pro Parlamento Juvenil do Mercosul, passei, fui eleita, já rodei o Brasil aí falando sobre isso, e hoje eu exteriorizo de alguma forma para fora, e eu me sinto completa, sabe, completa mesmo. Por exemplo, assim, vocês vão saber, eu nem conheço vocês, tipo a Nicole, eu só conheço a Nicole, mas assim, vocês vão saber em primeira mão. Hoje, por exemplo, eu tô fazendo um evento e vai ter a vice-governadora do meu estado presente nele. Então, tipo, eu zerei a vida, praticamente. Enfim, eu percebi que toda a resistência que eu tive no comecinho do autoconhecimento, das pessoas não me aceitarem, tipo, a questão de eu sou feminista, eu não aceito a desigualdade de gênero, e foi muito difícil, porque, tipo, eu vivo no contexto conservador, tipo, o mais conservador que vocês podem imaginar, e hoje eu sinto totalmente bem, porque os meus pais não soltam mais piada machista nem na minha frente, nunca mais. Então hoje eu me sinto realizada e, tipo, tudo fez sentido até hoje. A gente tem que quebrar essas barreiras e passar por essas experiências, muitas a gente tem que quebrar a cara, porque vale a pena. Tenho certeza que vale.
Muito incrível, Cássia. Obrigada por compartilhar. E foi muito legal ver a tua trajetória pela lente do método do CAR. Muito legal. Parabéns. Gente, então vamos fazer assim. Está um pouco corrido o tempo. Eu acabei me alongando e nós ali no início conversando. Então eu vou passar rapidinho a parte ali do autoconhecimento para a gente fazer a dinâmica, tá bom? Beleza. Pode passar, ó. Tá. O método do CARI para o autoconhecimento, ele tem 3 partes, 3 componentes principais, né? Que é compreender o passado, observar o presente e projetar o futuro. Então, compreender o passado seria principalmente sobre a gente compreender a nossa história e os eventos da nossa vida que fizeram a gente ser quem a gente é hoje. Observar o presente é sobre a gente aprender a ter esse estado de presença, sair do piloto automático e aprender a observar os nossos sentimentos, a observar como a gente está mudando ao longo do tempo, as coisas que a gente gosta de fazer hoje, quem a gente é hoje, porque a gente é um ser em constante evolução, né? E a parte de projetar o futuro é aquela parte onde a gente vai se voltar para os nossos sonhos, se voltar para aquilo que a gente imagina, para aquilo que a gente projeta de fato para o futuro, né? Que é o projeto de vida, que também é algo que é uma constante construção, assim como todo o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é um conhecimento incrível, porque ele nunca se esgota. Nunca vai ter uma pessoa que vai falar, não, agora eu me conheci, eu tô completa. Enquanto a gente viver, a gente vai mudar e a gente vai se conhecer. E isso é muito bonito. Pode passar alto. Tá. Aí, para a construção do autoconhecimento, da nossa própria identidade, é importante a gente sempre levar em conta 2 perspectivas, que é a nossa perspectiva e a perspectiva das outras pessoas. Por quê? Porque nenhuma das 2 nos permite nos enxergar completamente se for sozinha. Então, tem partes em mim que eu posso não perceber, mas a outra pessoa, sim. Então, nunca aconteceu com vocês, por exemplo, de, vocês fazem alguma coisa ali, tipo, tá super no piloto automático, e depois a pessoa te fala, então, eu acho que quando você fez isso, você foi um pouco, sei lá, grossa, porque, enfim, a pessoa aponta uma atitude tua ali, e tu fica, caramba, sabe? Eu não fazia ideia que eu fui assim. Eu tava sendo eu mesma, não tava nem percebendo. E a pessoa te fala isso e você começa a reparar. Ou até uma coisa positiva, né? Alguém te fala, caramba, você é muito boa nisso. E daí, depois, você nunca tinha notado que você era boa naquilo, que você realmente, né? E a nossa perspectiva também é importante, porque tem coisas que os outros não vão saber sobre a gente, porque a gente não vai necessariamente exteriorizar, mesmo a gente tendo dentro da gente. Então, tem coisas que só a gente sabe sobre a gente, só a gente vai poder descobrir. Então, a gente sempre tem que tentar combinar essas 2 perspectivas. Tem um exercício, né, do cara que a gente usa, uma metáfora, na verdade, que é o iceberg do autoconhecimento, que é um post que tem no nosso Instagram. Eu não vou detalhar ele muito aqui, porque eu quero deixar o tempo para nossa dinâmica. Mas, basicamente, é essa relação entre o autoconhecimento e o pilar da conexão, né? Que é o quanto a gente se conhece e o quanto os outros nos conhecem, pela forma que a gente é vulnerável. Então, eu não vou poder explicar muito, mas se vocês quiserem, vão no nosso Instagram, que aí tem todas as explicações. Dá para entender mais ou menos pela imagem. E daí a Laura comentou... A Laura não, acho que é a Letícia comentou ali. Nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Essa frase do Heráclito. Perfeito. É exatamente isso. Eu acho que é muito incrível, porque quando a gente pensa no pensamento do Heráclito, que lá atrás, esse pensamento dele, de que o ser humano se transforma, ele é, na verdade, a base para o desenvolvimento pleno. Porque se a gente acreditasse que a gente não pode se transformar, a gente não ia poder se desenvolver plenamente. A gente ia ser sempre a mesma pessoa. Sabe aquela coisa, não, eu sou assim? Até na educação tem bastante isso, eu sou burro, eu sou inteligente, eu sou de exatas, eu sou de humanas. A gente se definir. E quando a gente tem essa perspectiva de que a gente está sempre em transformação, isso é muito empoderador, na verdade, porque a gente descobre que a gente tá nesse poder, sabe, de se aperfeiçoar, se tornar cada vez melhor. Então, isso é muito legal. Otto, pode parar de compartilhar, então. Tá. Gente, agora eu vou explicar, então, para vocês como que vai ser a dinâmica que a gente vai fazer. Vou dar uma explicação rapidinha. Não se preocupem em anotar, porque daí eu acho que o Gabi ou a Su, ou a Vi, não me lembro agora, mas alguém vai colar ali nos comentários a descrição certinho da atividade, tá? Então, eu vou explicar, a gente vai ter um tempo para fazer e depois a gente vai conversar, tá bom? O nome dessa atividade é Árvore Educare.
E a gente escolheu ela porque ela é a atividade mais completa que a gente tem do autoconhecimento. Ela vai falar um pouquinho de compreender o passado, um pouco de observar o presente e principalmente sobre projetar o futuro, que é essencial para o projeto de vida, né? Então, o que vocês vão fazer é pegar uma daquelas folhas que vocês trouxeram e desenhar uma árvore, tipo, bem grande mesmo. Pode desenhar ocupando toda a folha. Não precisa desenhar agora, tá, gente? Depois vai ter um tempo para vocês fazerem. Então, vocês vão desenhar uma árvore. E aí, na parte da copa ali, da árvore, das folhas, vocês vão escrever os sonhos de vocês. E, gente, não tenham medo de escrever algum sonho que às vezes você nunca contou para ninguém, nem para você mesmo. É algum sonho que às vezes, nossa, parece muito distante, eu não sei se eu consigo mesmo. Não tenha. Só escreva o que vier no seu coração mesmo, o que você tem de sonho pro seu futuro, tá? Não se preocupa agora muito no que é possível, não sei como eu vou fazer. Não, só escreve. Aí depois, vocês vão escrever nas raízes da árvore o porquê vocês acham que vocês têm aquele sonho. Porque muitas vezes a gente, eu quero fazer muito isso, mas a gente não sabe por quê. Então, se desafiem a pensar no porquê por trás desse sonho, qual que é o propósito. Foi uma das perguntas que eu coloquei ali para vocês refletirem no banho. Quem refletiu já está um pouco mais adiantado nessa reflexão. Então, eu vou dar um exemplo. Meu sonho é fazer intercâmbio. Ok. Por quê? Eu acho que eu gosto de conhecer pessoas de culturas diferentes, porque eu me lembro que quando eu era menor e vinham meus primos lá do interior, eu gostava de conversar com eles e saber como era a vida deles. Então, eu sempre me atraí por culturas diferentes. Eu queria fazer o intercâmbio para conhecer outras culturas. Ok. Agora eu compreendi meu passado e a partir disso eu entendi o propósito por trás do meu sonho. E aí faz muito mais sentido. Então, beleza. Copa, escrevemos sonhos. Raiz, a gente escreve o porquê do sonho. Aí, no tronco da árvore, né, que é o que liga o sonho ao propósito, a gente vai escrever os passos até chegar nesse sonho. Então, por exemplo, no intercâmbio, né? Bom, acho que um primeiro passo é eu aprender a falar inglês. Um segundo passo seria eu pesquisar programas de intercâmbio, né? Entender para onde eu quero ir. O terceiro passo pode ser eu juntar dinheiro para ir. Vai escrevendo os passos. Se escrever mais de um sonho, pode escrever os passos para mais de um sonho, ou se preferir, pode escolher um que às vezes, não sei, está mais real agora, é mais o seu momento daquele sonho, está nessa fase, aí você pega aquele sonho e escreve ali no tronco, ok? Os passos. Que são suas metas, basicamente, de curto e médio prazo. Aí, depois, tem a última parte, que é os galhos. O que a gente vai fazer nos galhos? Nos galhos, vocês vão colocar todas aquelas coisas que vocês estão fazendo atualmente. Então, por exemplo, vocês podem colocar o Mentoriza, vocês podem colocar, eu faço yoga na quarentena, ok, coloca yoga, ou eu gosto de ver documentários de história, coloca isso. Não tem certo e errado, coloca basicamente todas as coisas que você dedica algum tempinho da sua vida, mesmo que possa parecer que ela não tem ligação com os seus sonhos, ou algo do tipo, coloca todas as coisas realmente que você faz, que você está dedicando o seu tempo nos galhos. Os galhos, essa parte de compreender o presente, você observar o seu dia a dia e ver o que você está fazendo nesse momento, tá? Então agora, gente, a Su vai colocar o cronômetro ali na tela para vocês terem 10 minutos para fazerem a árvore de vocês. A gente vai colar as instruções ali no comentário. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Gente, só para falar que já colei ali no chat, quem ficar com dúvida na hora de fazer, vai estar ali, É tá isso, bom? gente. Então, assim, 10 minutinhos, escrevam a árvore de vocês. Não precisa ficar totalmente completa, depois vocês vão receber o exercício, vocês podem completar bem bonitinho, mas façam como puderem, tá? Então, pode todo mundo deixar o microfone mutado, vai ser um momento silencioso, mas não se preocupem, o autoconhecimento, ele realmente precisa desses momentos de silêncio para a gente poder escutar a nossa própria voz, né? Como a gente estava falando. Então, vamos lá. Começou.
Oi, gente. Passando para avisar que só falta 1 minuto agora. Acabou o tempo. Perfeito. Gente, então agora, quem não acabou, não tem problema, tá? Vocês podem continuar depois. Mas se todo mundo puder ligar a câmera de volta. Perfeito. Tá. Gente, então, agora a gente vai dividir vocês em salas. Vocês vão ficar com uma outra pessoa, vão ser duplas. A gente vai estar em alguma dessas salas, mas é só observando vocês mesmos. A gente não vai interferir, vão ficar como ouvinte. E vocês vão conversar um com o outro sobre como foi fazer esse exercício. Se quiserem, podem até falar os elementos da árvore de cada um, qual foi a parte que, sei lá, eu não consegui colocar a raiz, eu não sabia muito o propósito de o que eu queria cada coisa. Enfim, é um espaço aberto. Vocês vão ter 10 minutos para compartilhar um com o outro como foi essa experiência, tá? Eu vou abrir aqui, então, a sala, gente. Perfeito, Vi, obrigada. Oi, Sara, você não recebeu o convite? Você tá mutada. Oi, tudo bem? Oi. Qual o convite que você está falando? O convite para entrar nas salas chama Breakout Rooms. Ai, como assim o convite? Qual sala? Eu não estou aqui com você. Não é uma sala? Mas é que você tinha que estar em outra sala, na verdade, eu só organizo. Você tinha que ter aparecido na sua tela, entrar em sala tal. Não apareceu para você? Não, aqui no chat que aparece. Ah, não, apareceu uma coisa no meio da tela, mas como eu não sou muito boa com isso, aí parece que eu cliquei aqui em algum lugar. Tem como enviar de novo? Ixi, não sei, deixa eu ver aqui. Eu vou tentar te colocar em uma outra sala. Eu vou tentar de novo. Apareceu de novo aí? Não. Não? Tá. Mas aqui, não se preocupa não, porque eu não fiz ela toda, eu só fiz algumas coisas e eu tô com uma situação aqui meio atípica com a minha mãe. Aí pode ficar tranquila, se você pode até, não precisa preocupar não. Não, imagina, não. Não vai deixar de fazer essa atividade, não. Só eu já volto. Eu só preciso ver um probleminha aqui, aí eu já volto e me conta da sua atividade, pode ser? Pode, claro.
vendo o Cid, Abraão? Lindo Cid, filho. Agora sim. Pronto, desculpa. Ui, o que aconteceu aqui, meu Deus? Fica tranquila. Nossa, tá muito doido esse Zoom aqui. Fica tranquila. Ah, acho que não deu problema, não. Deixa eu ver. Não, acho que não. Tá bom, tudo bem, agora deu certo. Se você quiser me contar da sua atividade, como é que foi, o que você escreveu. Não, eu coloquei aqui uma nova faculdade, mas estou aqui pensando. Uma nova faculdade por quê? Não, na verdade, a nova faculdade está do lado aqui na folha, tem um outro sonho. Você fala, compartilhar isso, né? Do exercício que ela deu, né? Eu coloquei mestrado. Por que eu coloquei mestrado? Na verdade, o mestrado não é pelo título, é pela necessidade de estar em sala de aula. Eu sempre, quando eu penso no mestrado, é estar em sala de aula, porque eu já tive uma experiência que foi acadêmica, foi até numa rede privada, mais ou menos uns 6 meses, e eu gostei muito. Então, quando ela fala no 3, escreva quais os... Não, aí vão no 2. Depois escreva quais as raízes, né? Não, depois escreva na raiz quais são os porquês de cada sonho. É isso, mestrado, o porquê a sala de aula. Eu acho que a sala de aula, ela proporciona É que eu estou olhando se a minha mãe está levantando. Ela proporciona você colaborar com o mundo melhor. Eu acho que os estudantes, eles têm uma cabeça diferente, né? Sai aí da pré-adolescência, né? Assim, porque a maioria tem gente mais velha na faculdade, mas eu acho que é onde você forma ideias, você forma... É um momento um espaço muito propício para você colaborar com o mundo melhor, acho que é através da educação. No 3, ela colocou no tronco, escreva quais são os passos necessários que irão definir o caminho até esse sonho, ou seja, suas metas de curto e médio prazo. Aí eu já não consegui colocar, não. Não coloquei isso ainda não, e nem o 4 aqui. Não consegui avançar ainda não. Mas você acha que você não conseguiu pelo tempo, porque você ainda não sabe como é que você vai atingir esse objetivo do mestrado? Você falou o tempo do exercício, né? Não, é porque é o tempo do exercício. Eu tenho em mente, né, que é definir um projeto. Eu andei olhando alguns projetos, tentei escrever alguns, mas aí teve outras coisas que entrou no caminho, que aí eu não consegui focar, né? Aí esse ano passado eu tentei o Enem, aí esse ano eu pretendo tentar de novo, aí agora eu estou no Mentoriza. Mas assim, o mestrado ele está aí um pouco em stand-by, mas é um dos desejos, dos sonhos muito grande, é um mestrado. E tem outros sonhos aqui, mas que eu não coloquei, né? Eu achei interessante o que ela falou, quando ela fala do autoconhecimento, da motivação intrínseca e da externa, né? Eu fiquei muito pensativa sobre isso. Eu tenho pensado nisso, eu tenho compartilhado com algumas pessoas isso, que é usar o seu trabalho para moldar o mundo. E já tem uns 2 anos que eu tenho pensado muito sobre isso, mas eu não consegui sair desse lugar em relação a isso não, sabe? Eu já tive momentos, às vezes, eu sou assistente social, a minha formação, de às vezes criar uma associação, ou captação de projetos, enfim, mas não é um momento ainda não. Eu sei quais os passos dá para chegar e qual movimento fazer para que essas coisas aconteçam, mas não é um momento ainda, né? Tudo tem um momento. Mas eu sinto muito gritante dentro de mim, e principalmente depois de uns anos na profissão, que já tenho uns 15 anos,
que eu tenho vontade de deixar essa marca. Qual que é que vai ser, eu não sei ainda. Eu moro em Caratinga, quando eu voltei para Caratinga, eu convidei uma amiga, estava vendo a menina relatar no início e observei. Convidei uma amiga e nós escrevemos um projeto para a questão da violência contra a mulher, né? Nossa, A gente incrível. a gente tentou fazer uma captação de recurso numa instituição, que é do Instituto Prosas, mas a gente não conseguiu. E esse projeto, ele era para tratar o agressor, na verdade, que na cidade não existe nenhum movimento, eu falo de sociedade civil organizada, que atenda vítimas de violência, mulheres, né, e os seus agressores também. São coisas privadas, privadas não, é pública, dentro hoje do que é chamado CREAS, que é um órgão, não sei se você conhece, que atende pessoas em violação de direito, tanto a mulher que sofre violência, criança, adolescente, a questão do abuso, adolescente que comete ato infracional e tal. Então, só nós duas ou tem mais alguém ouvindo a gente agora? Não, agora as salas fecharam, mas enfim, o tempo foi curto, mas eu gostei muito do que você falou. Mas aí só tá nós duas, né? Não tem ninguém ouvindo não, né? Não, agora apareceu mais gente. Eu tô ouvindo. Ah, tá. Mas aí é isso. Eu vou colocar aqui na árvore e vamos seguindo, tá? Coloca assim, quando você tiver tempo, para todo mundo, quem não conseguiu terminar a árvore, tiver mais sonhos para adicionar, gente, vão fazendo esse exercício, repitam daqui um tempo, vale muito a pena, é um exercício muito bom. Ok. Tá bom. Me cortou no meio. Falando. Ah, não. Ah, acabou. Tudo bem, gente. Legal. Gente, olha só, a gente tem uma segunda parte da dinâmica que eu tava pensando que a gente não ia fazer porque não ia dar tempo. E basicamente falta 5 minutos para acabar o workshop. Eu queria perguntar para vocês o que vocês preferem. Vocês preferem a gente usar esse tempo para todo mundo conversar, como é que foi aquela salinha ali, como foi fazer a árvore, e a gente encerrar o workshop, ou vocês querem que eu dê 5 minutos para todo mundo voltar às salas, com outra pessoa, no caso, e a gente fazer uma segunda parte do exercício em 5 minutos? O que vocês preferem? Quem que preferia a primeira opção, que é a opção de não ter outra dinâmica, de a gente só conversar agora e acabar, coloca 1 no chat. E quem que é a segunda opção da dinâmica, coloca 2. Vou deixar com vocês essa. Vamos ver. Porque é muito sobre o tempo de vocês, né, gente? A gente não quer, acabar muito mais tarde, só no máximo 10 minutos depois. Vamos ver, vamos contabilizar. Tá, a galera que é a segunda dinâmica. Tá, tem 2 pessoas que querem já acabar agora. Tá. Vou fazer um voto democrático, então vamos para a segunda, porque mais gente tá pedindo. Vamos fazer assim, então, bem rapidinho pra gente não atrasar muito. Gente, agora a gente vai para a segunda parte da atividade, onde basicamente vocês vão olhar para a árvore do cara de vocês e vão imaginar que vocês são agora um jardineiro ou jardineira. O que isso quer dizer? Sabe aquela parte dos galhos, onde vocês colocaram as coisas que vocês fazem atualmente? Vocês vão olhar principalmente para essa parte dos galhos e tentar entender qual que é a conexão desses galhos com a sua árvore como um todo. Então, por exemplo, pode ter sonhos que você colocou ali que eles não estão refletidos no galho. Você não está fazendo nada atualmente em busca desses sonhos. Pode ter coisas ali no seu galho que não está conectado com nada dos seus sonhos. E não tem problema. Uma coisa para estar no seu galho, ela não precisa estar diretamente na sua árvore, porque tem coisas que você faz simplesmente porque gosta. Por exemplo, eu amo cantar. Eu não quero ser cantora, não é meu sonho, mas eu amo cantar. Então, isso é algo que pode estar na minha árvore. Mas se eu tenho algum sonho, gente, que tem um propósito, que eu sei até onde que eu chego lá, por que eu não estou colocando no meu dia a dia? Por que não está em nenhum dos galhos? A gente tem que ter essa reflexão, né? Que essa é a parte onde a gente coloca o projeto de vida como uma parte do nosso dia a dia. Não é só mais uma reflexão distante, porque eu quero fazer isso, meu sonho. Não. Como é que a gente pode começar agora? Trazer de uma forma pequena para a nossa rotina e não olhar que é um sonho assustador gigante. Então, por exemplo, né, aquele exemplo do intercâmbio. Cara, talvez agora não tenha dinheiro para começar uma aula de inglês, ou uma pandemia, como é que eu vou fazer aula de inglês? Fazer online, eu não aprendo com EAD?
tá, o que eu posso fazer agora? De repente eu posso começar a assistir a série que eu sempre vejo, em vez de dublada, em inglês legendada. Eu já vou estar dando um passo pro meu sonho. Por mais que ele pareça uma coisa pequena, já é um passo, já tô acostumando a pronúncia e tudo mais. Então, esse é só um exemplo, mas vocês basicamente vão fingir que são jardineiros agora, vão olhar os galhos e vão pensar qual é um galho que de repente você quer cortar, é algo que você tá fazendo que, tipo, não tá agregando nada na sua vida, tá até te fazendo mal, não tem a ver com os seus sonhos, e qual que é os galhos que você quer crescer ali, que você quer alimentar em busca dos seus sonhos, tá? Então, agora vocês vão ser divididos de novo em salas de duplas, e vai ser bem rapidinho, vocês vão ter 3 minutinhos, eu vou pensar, para vocês compartilharem, tá? Daí a gente volta aqui para encerrar o workshop. Então, pode dividir as salas aí. Aí já cliquem ali pra gente ir rapidinho, gente. Oi, gente. Tem aqui a Sara, eu acho que não recebeu de novo, a Tecília, a Kelmara. Nenhuma de vocês recebeu o convite para entrar nas salas? Eu tô perguntando se nenhuma de vocês recebeu o convite para entrar nas salas de novo. Acho que não, né? A Eu Tecília. acho. Tem um negócio aqui na tela. É Pode isso? apertar e entrar. Isso, pode apertar e entrar. A gente vai entrar de novo? Aham, Na depois sala? você volta. Sim, sim. Tá. Pode apertar. Alguém foi cortado de novo? Eu. Sim, Queria mais tempo. todo mundo. Me Mais cortou de tempo. novo. Gente, desculpa. Normalmente a gente faz 2 horas de workshop, ou 3, a gente já fez até. Só que a Lei pediu um tempinho menor pra gente, assim, pra manter o engajamento de todo mundo, né? A gente sabe que todo mundo tem muita coisa pra fazer. Mas podem ter outras edições, tá? E vocês podem continuar as conversas que vocês estão tendo uns com os outros. Tá todo mundo no grupo do Whats. Se achem... Aliás, alguém está no grupo do Whats? Se alguém não tiver, por favor, manda seu número ali no chat que a gente coloca, tá? E, gente, é isso, então. Ai, é tão estranho encerrar o workshop sem ninguém falar. Eu queria ouvir de algumas pessoas como foi essa experiência. Pois é, por favor. Ari, pra gente poder encerrar, assim, com a palavra de vocês mesmo. Eu acho que eu posso falar. Eu gostei bastante do tema, né? Porque por mais que eu já esteja na faculdade, acho que é um tema assim muito assim de sempre procurar conhecer nós mesmos, né? Porque a gente pensa que a gente é uma coisa e nada vai mudar. E não, sabe? A gente sempre está em constante evolução, a gente sempre está planejando novas coisas, mudando, tendo novos projetos, novos sonhos. Então, é algo que é muito importante a gente se conhecer para ter esse conhecimento, né, do que queremos, administrar nossas emoções e saber, tipo, ter essa relação interpessoal, né, com as pessoas.
Então, acho que muitas vezes a gente desiste de algum sonho, de um projeto, pela falta de conhecer a gente. Então, acho que autoconhecimento deveria estar na escola, deveria estar o tempo todo, tipo, constantemente na sociedade. Então, acho que a sociedade adoece por falta de também, por vários fatores, mas também de não saber de si próprio. Então, eu adorei o tema. Ai, que bom. Nossa, Jaqueline, eu fico muito feliz de saber que não serviu só para a questão do curso, né? Porque, igual você falou, autoconhecimento é uma coisa que serve para a vida, né? E é muito interessante a tua perspectiva de o quando a gente desiste de um sonho por não se conhecer. Isso é muito forte, né? E os sonhos são muito importantes e parece que depois que a gente cresce, né, chega a adolescência, a gente esquece, sabe? Toda criança tem sonho, gente. Ai, meu sonho é fazer isso. Ai, eu quero ganhar, meu sonho é ganhar tal coisa de Natal. Tem umas coisas bem bobas, mas é um sonho para criança, sabe? E parece que a gente cresce e de repente não é sonho. É só, eu quero tal coisa. Eu quero um celular, eu quero... Só que não é sonho. Sonho é uma coisa muito mais profunda, sabe? Que vem do nosso coração. E a gente precisa cultivar esses sonhos, principalmente dentro das escolas, dentro das faculdades, dentro da educação, né? Então, obrigada por compartilhar. Alguém mais quer compartilhar como foi a experiência? Quem quiser pode escrever ali no chat também. Posso falar? Pode. Então, eu achei interessante, muito interessante, né? Por sinal, essa última parte da construção dos galhos e tal, e aí agora, né, tirar aquilo que não tá ajudando e tudo mais, porque eu me sinto muito assim, que tipo, eu sou formada, né? Formei já em letras, e aí em letras eu descobri que eu gosto de muitas coisas também, né? Tipo, relacionadas à arte e tudo mais. E aí eu comecei a entrar nessa questão de, tipo, de ficar me sentir meio sem foco, né? Então aí esse exercício ajudou a meio que filtrar, tipo, o que eu quero atingir, né? E aí o que eu tô fazendo que dá para atingir isso, né? Depois agora que eu já me formei e tudo mais. E é isso, né? Deu para visualizar e aí eu gostei bastante, que ajudou, assim. Incrível, Luana. É exatamente isso, né? Ele traz mais foco, porque daí a gente entende, quando a gente projeta o futuro, a gente consegue ter mais clareza sobre o presente, né? Sobre o que a gente deveria estar fazendo agora. Então, muito legal. Gente, queria ouvir agora de uma pessoa que ainda não está na faculdade, uma pessoa que está nessa fase de escolher o curso, como que foi fazer o exercício, como que foi o workshop em relação a isso. De preferência, alguém que ainda não tenha falado. Queria ouvir de uma voz que não falou, ainda mais tímida. Eu vou falar. Vai. Bem, pode ir, Luana. Para mim foi bastante interessante. Quando você falou sobre conhecer a si mesmo, a frase que martelou na minha cabeça várias vezes durante o processo aqui foi conhece-te a ti mesmo, do Sócrates. E você falando sobre a questão lá do latim, eu falei assim, caramba, tudo a ver. Em relação a essa última parte, foi bastante bom para mim, porque essa parte de focar em algo e construir a árvore, eu tive uma visão mais clara, assim, porque eu quero estudar neurociência, mas não sei exatamente, assim, se é isso. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um sonho, algo como estudar o cérebro e computadores, mas não necessariamente colocando em uma área específica. Eu deixei aberto. Isso faz com que não sei, a minha capacidade de refletir sobre isso fique mais flexível, não me prenda a uma definição de uma profissão e falar assim, é isso aqui que eu vou ser. Não, eu deixo aberto e com o tempo as coisas vão se encaixando à medida que eu vou entendendo a mim mesma e a partir disso eu vou vendo o que eu quero fazer meio que já fazendo na experiência, sabe? Estudando. Então, para mim foi bastante bom, porque eu estou no 3º ano, então decisiva essa parte da vida. Mas foi interessante a dinâmica que ocorreu aqui. E muito obrigada. Que legal, Nossa, Luana. eu amei, Luana. Porque eu acho que é bem isso. Não precisa botar na árvore, o sonho é fazer tal faculdade, mas tipo, é essa área, sabe? É por aí. Então, tipo, depois disso, né, deixa bem mais flexível. Eu amei. Eu acho isso muito real. Exatamente. E quando a gente coloca uma coisa muito específica como um sonho, fica muito mais inalcançável e distante também, sabe? Porque, por exemplo, você poderia ter colocado, meu sonho é fazer faculdade de neurociência. Aí você pensa, então, neurociência no Brasil só tem na UFABC. Então, eu tenho que passar na UFABC ou então eu tenho que estudar nos Estados Unidos. Aí o sonho já fica
uma coisa muito mais complexa. Só que, na verdade, o que você quer é entender o cérebro. Se você pensa nessa perspectiva, cara, você pode realizar seu sonho todo dia, porque você pode pegar um livro e começar a estudar o cérebro agora. Você pode olhar no YouTube e é isso, sabe? Tipo, esse é seu sonho. Você pode estar colocando ele, realizando ele em pequenos passos, ao invés de pensar, não, eu só vou estudar o cérebro quando eu fizer um doutorado em neurociência. Aí primeiro eu tenho que... Não existe isso, sabe? A gente tem que pegar o nosso sonho e reduzir no que a gente pode trazer para o hoje, para o agora. Aquilo que eu falei para vocês, a gente quer ter uma rede de escolas, a gente não tem um centavo no bolso para fazer uma rede de escolas. Mas a gente está fazendo a menor versão possível disso que a gente pode fazer hoje, de graça, que é um workshop, uma aula, entendeu? Então, é muito por aí, gente. Não, é bem Gente. isso, Nick. Deixa eu só falar rapidinho. É porque daí quando você bota o seu sonho numa coisa que você pode fazer hoje, você vai estar realizando seu sonho todos os dias, sabe? Claro que vai ser uma escala menor, mas vai ser todos os dias. Então, todos os dias quando eu trabalho no Educar, eu tô realizando meu sonho. Então, mesmo que não é a escola, mas eu tô trabalhando para que ela seja construída, sabe? Então, eu acho que a gente fica muito feliz quando acontece também. É exatamente isso. E às vezes a gente tem muito essa perspectiva, né, que a sociedade nos faz acreditar que é o que você vai ser quando crescer. Ou, eu quero ser alguém na vida, como se a gente já não fosse alguém, como se uma profissão fosse, ou uma faculdade fosse fazer a gente se tornar alguém. Olha como isso é profundo. Achar que a gente só vai ser quando a gente crescer. Na verdade, a gente já é, sabe? A gente não precisa fazer nada para ser. O nosso valor é incondicional, ele não depende de nada. E quando a gente reconhece isso, e a gente se conhece, se encontra dentro do momento que a gente está, a gente realiza nossos sonhos todos os dias. A gente não precisa esperar, a gente não precisa de uma aprovação de uma outra pessoa, de uma outra instituição, dizendo que a gente pode ou não seguir o nosso sonho. E eu tô falando isso pra vocês, gente, porque eu fui uma pessoa que eu vivi muito do outro lado também, de ter um sonho inalcançável, que era estudar nos Estados Unidos. Nossa, pra mim, não, eu só ia conseguir mudar a educação se eu estudasse em uma faculdade específica dos Estados Unidos. Eu era muito assim. E hoje, gente, quando eu converso com as pessoas, é uma sensação indescritível, assim, de ter encontrado o meu propósito. Porque as pessoas falam, então, eu quero fazer isso, o que você quer fazer? Tipo, no futuro, quando crescer? Eu falo, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer Educar, eu quero fazer o que eu já tô fazendo, sabe? Não tem outra coisa que eu quero fazer. E é muito gostoso a gente ter essa perspectiva de realizar os nossos sonhos no agora, né? Então, eu gostei muito dessa reflexão. Então, eu vou aproveitar para fechar com ela, gente, para respeitar o tempo de todo mundo aqui. Eu queria agradecer todo mundo pela presença, pela entrega. Foi pouco tempo de workshop, mas mesmo assim, deu pra gente se conectar, deu pra gente trocar uma ideia. E eu gostei muito do workshop de todos vocês. Espero que a gente possa manter esse contato. A gente tem outros workshops, a gente faz outras coisas. Nos acompanha no Instagram. E coloque o Instagram de vocês também, que daí todo mundo pode se seguir, se manter conectado. E eu acho que a Cássia ia falar alguma coisa, né? Sim, na verdade eu ia deixar passar, porque até passou do tempo. Mas eu só queria falar uma coisa que é assim, não é porque eu te admiro muito, mas é que esse workshop mudou meu dia hoje. Mas que vocês nunca eu ia imaginar uma coisa dessa. Mas eu vi na minha Copa que talvez seria um sonho utópico. Mas eu ouvi de pessoas hoje que eu não deveria desistir dos meus sonhos por achar que eles são utópicos de certa forma. Então esse workshop salvou meu dia hoje e só queria dizer que o Brasil é pequeno para educar e vocês vão crescer muito, que eu tenho certeza disso. Nossa, gente. Caramba, eu tô todo arrepiado. Meu Deus, Cássia, quanta generosidade, meu Deus. Tu que mudou agora meu dia. Acho que Exatamente. agora Vocês pronto. mudaram, gente. Eu acho que o meu ponto de conectar pessoas tá dando certo hoje. Sim. Tá Gente, arrasando. eu queria muito falar uma coisa que assim, a Educar, tipo, não é uma coisa que tá distante de vocês, sabe? Tipo, é uma coisa que é de vocês, sabe? Tipo, a partir de agora é de vocês. Então, e todo mundo que quiser e tiver esse interesse também é dela, sabe? Porque a gente quer construir isso tudo que a gente fala junto com vocês, sabe? Então, sem vocês também nada seria possível. E a educação nunca vai ser diferente se 3 ou 5 pessoas mudarem ela, né? Então, quando todo mundo resolver mudar, aí ela vai mudar. Então, estamos juntos nessa, tá? Eu quero mais. Como que faz? Exato. Gente, vamos aproveitar e vamos bater uma foto, já que tá um clima super gostoso. Eu ia Todo mundo... falar isso. Exato, vamos bater uma foto. Então todo mundo liga a câmera e faz, sei lá, um coração, alguma coisa aí com a mão.
Vamos ficar todo mundo assim? Vamos fazer alguma coisa? Vocês vão tirar aí? Ai, se tu puder tirar, eu acho que é melhor. Eu tiro, peraí. Tá bom. Agora todo mundo se arruma. Eu vou ter que tirar 2 vezes, porque não aparece todo mundo, tá? Mas aí Ah, tá. a gente conversa. Tá, vamos lá. Todo mundo que puder ligar a câmera, liga, gente. 1, 2, 3 e foi. Pera, agora que eu vou tirar outra, só colocar aqui. De novo. 1, 2, 3 e foi. Aê! Gente, muito obrigada. Tenha uma boa noite. Obrigada pela presença. A gente amou muito conhecer vocês. E vamos continuar conversando, tá? Obrigada por tudo, Obrigada, gente. pessoal da Educare. Obrigada a você, Lê. Dedicado o tempo de vocês aqui, eu acho que até liga rapidinho com o que vocês falaram sobre a questão da jardinagem. O que a gente coloca o nosso tempo é muito valioso, porque a gente não vai ter esse tempo de volta. Essas horas que a gente passou aqui, a gente não vai ter elas de volta. Então, obrigada por todo mundo que veio e topou fazer esse exercício aqui com a gente. E vocês por prepararem com tanto carinho isso. Ai, maravilhosa. Obrigada, Lê. A gente ficou muito feliz, foi muito gostoso. Porque a gente lembra, né, e no caso a Bia ainda estão passando por isso, como era o nosso ensino médio, toda essa angústia. E a gente espera que a gente possa ter contribuído um pouquinho para deixar a quarentena, o ensino médio de vocês um pouco mais leve e mais cheio de sonhos. Tá bom, gente? Um Corre beijo. lá pra Educare pro Instagram pra gente conversar bastante. Tá? Exato. Ah, e vocês vão receber o material, tá? De todas as atividades. A gente caminha por e-mail para vocês, tá bom, gente? Um beijo. Boa noite. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.